pé como estamos, abramos nossas Bíblias em Gálatas. Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Veremos os versos 10 em diante. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 10 em diante. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como soberanamente perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem sangue, nem tomei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito disso. Pai, nós pedimos em nome de Cristo que o Teu Santo Espírito nos ajude nesta meditação em Tua Santa Palavra, que ela gere em nós vida, e que o Teu Santo Espírito gere arrependimento e conversão e reconciliação contigo. Sê conosco, ó Deus, nesse ministério, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os queridos podem. Nós temos pensado na Epístola de Paulo aos Gálatas já há vários meses, e hoje, focando nos versos 10 ao verso 24, nós temos como título geral a origem divina do significado humano em Cristo. E nós, a título de introdução, dissemos lá no início do estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, que Paulo, dos versos 1 ao verso 5, discorre sobre esta eternidade do Evangelho do Senhor. Antes de trazer para a própria vida, Paulo fala sobre a eternidade deste Evangelho, e é como se a visão de Paulo estivesse saindo da eternidade de Deus, dos céus, e vindo para a terra lentamente. Dos versos 6 ao verso 9, nós já encontramos o Evangelho em sua historicidade, ou seja, Paulo fazendo menção daquilo que já está acontecendo numa região específica. Então o Evangelho é mencionado do ponto de vista eterno, e Paulo vai argumentando e trazendo para o aspecto mais terreno e histórico, e logo em seguida ele falará sobre o aspecto individual ou existencial deste Evangelho. Em outras palavras, ele vai fazer com que, através do seu argumento,
as igrejas da Galácia se lembrem que o Evangelho um dia anunciado, na verdade, teve a sua origem na eternidade. Que um dia anunciado entrou na história daqueles cristãos, daqueles homens e mulheres. E agora Paulo vai argumentar, a partir do verso 10, acerca da relevância desse Evangelho em sua própria vida. Porque este é o Evangelho que faz a diferença, aplicado na própria existência. Quando nós observamos então, dos versos 10 até o fim do capítulo, verso 24, existem 3 subdivisões. E a primeira delas nós já tratamos. As boas novas como revelação recebida diretamente de Deus Pai. Nós vimos isto há algumas semanas e chegamos à conclusão de que na vida do apóstolo Paulo, depois dele ter falado sobre obediência e dependência, depois dele ter falado sobre fidelidade e falado sobre conteúdo, depois dele ter falado sobre aquilo que é espiritual e aquilo que é verdadeiro, nós concluímos com base nos versos 10 ao verso 12 de Gálatas capítulo 1, que o Evangelho para o apóstolo Paulo foi uma revelação direta de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso significa, em termos de conclusão, e nós vimos isso no passado, que para Paulo nada satisfaz a não ser o próprio Deus. Nada de origem antropocêntrica, nada feito pelo homem, provido pelo homem, elaborado pela mente humana, será capaz de preencher a alma do apóstolo e dar significado de vida. Observe só que dos versos 10 ao verso 12, ele repetidamente fala sobre: isso não é coisa de homens, isso não veio das mãos dos homens, isso não veio de homem algum, veio de Deus, revelação direta de Jesus Cristo. E com isso nós concluímos dizendo que nunca haverá satisfação alguma no homem naquilo que é humano. O ser humano encontrará sempre significado e sentido de vida em Cristo e em Cristo somente. Por exemplo, uma coisa muito banal, mas eu creio que muitos irão concordar comigo. Se você está com muita sede agora e gostaria de beber alguma coisa para saciar a sede, eu poderia lhe oferecer um copo com refrigerante. Isso poderia saciar um pouco, mas não acabaria com a sede. Eu posso oferecer uma xícara com chá e você também terá um pouquinho de hidratação, mas isso não satisfará a sua sede. Eu poderia oferecer muitas outras coisas e todas elas têm cor, cheiro e sabor. No entanto, somente Deus é capaz de criar algo como isso aqui, que não tem cor, pelo menos não deveria ter, não tem cheiro, não tem sabor, e é a coisa que quando você está realmente sedento, é a única coisa que satisfaz. Você pode beber o que quiser, feito por mãos humanas, colorido, cheio de aromas, cheio de sabores, mas no final das contas, o que sacia a sede é água. Somente Deus poderia ter imaginado uma estratégia tão criativa como essa. Algo sem cor, sem cheiro e sem sabor. É a única coisa capaz de satisfazer a minha vida, o meu corpo, quando eu estou sedento. Da mesma maneira, você pode inventar muitas opções e modas, nunca encontrará satisfação a não ser em Cristo. Satisfação é somente naquilo que Deus criou e a saber, nele mesmo. Agora, Paulo está falando que não somente o Evangelho foi uma revelação do Filho de Deus em sua vida. O Evangelho também era para Paulo uma expressão da soberania graciosa do Pai. Não somente uma revelação direta do Filho, mas uma revelação da soberania graciosa
do Pai. E agora eu chamo a sua atenção então para os versos 13 ao verso 17. E nesses versos nós aprendemos que o Evangelho para Paulo é uma revelação da graça divina que interviu na religiosidade honesta daquele pecador. Observe só o que diz o verso 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O dia chegou quando o apóstolo Paulo, naquela obsessão de perseguir a igreja e livrar o mundo da maldição que era o nome de Cristo, um dia no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, ou melhor, Cristo vem ao encontro daquele homem e faz com que a sua vida seja transformada. E nesse processo de receber uma revelação direta de Jesus Cristo, ele é alvo da soberana graça de Deus. E isto, senhoras e senhores, não tem explicação. Como que essa graça alcançou aquele que odiava Cristo? Como que essa graça se preocupou em ir ao encontro daquele que perseguia a igreja? O primeiro mártir da igreja teve as suas vestes colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. É desse homem que nós estamos falando e dele pensando. Mas aqui, a graça de Deus, que transcende toda lógica, que é um mistério, envolve este homem. Então, a revelação de Cristo vem através dessa manifestação soberana da graça de Deus Pai. E Paulo, então, tem convicção, e ele tem também a expressão de um homem que vivia a contradição da religiosidade. Se você é uma pessoa religiosa, esta noite, eu quero lhe dizer que a sua religiosidade não te satisfará. A sua religiosidade, os seus hábitos religiosos, as suas convicções, as suas práticas, por mais sagradas e sedimentadas na alma que sejam, elas, se não forem expressão direta de Cristo e da graça soberana de Deus Pai, jamais satisfarão a sua alma. Você pode ser a pessoa mais religiosa do que Paulo, eu duvido que exista alguém aqui entre nós. Observe só o verso 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele tinha convicção. Observe só, ele tinha convicção de que estava certo. Perseguir a igreja, retirar o nome de Cristo da história, era para Paulo uma missão correta. Ele precisava fazer isso. No final das contas, ele é um homem religiosamente honesto. Mas isto não satisfazia Paulo. Paulo tem um encontro com Cristo que transforma a vida por completo. E agora, ele tem também que se deparar com uma contradição. Verso 14. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você conhece o Antigo Testamento e você é zeloso da tradição dos pais, você tem autorização de matar alguém? Você tem a permissão divina para retaliar contra alguém? E a resposta é não. No entanto, aqui está a contradição de um homem religioso. Ele é um homem religioso absolutamente convicto das suas ideias, das suas doutrinas, dos seus princípios, mas estas são convicções religiosas que colocam Paulo diretamente contra aquilo que foi um dia pré-estabelecido por Deus em sua palavra. Não matarás. Então, este é o Evangelho da graça que encontra um pecador. Quando nós pensamos na palavra de Deus, eu agradeço ao Senhor que Ele é honesto.
Pode dizer o que quiser da palavra de Deus, mas uma coisa você não pode negar: a Bíblia é honesta. Ela fala dos erros e das virtudes dos homens e mulheres de Deus. E aqui está um homem considerado dentre todos um dos grandes, talvez, do ponto de vista intelectual, o maior. Tendo dito isso, olha a miséria na qual ele se encontrava. Extremamente religioso, extremamente em contradição. Para Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo é uma revelação da graça divina que abalou o senso de autossuficiência espiritual. E se existe uma coisa que o Evangelho fará, é roubar de nós qualquer senso de mérito, qualquer senso de glória pessoal. Martin Lloyd Jones descreveu que o homem diante de Deus, alcançado pela graça, é simplesmente um ser humano calado, sem argumentações. Quando a graça de Deus nos alcança, ela alcança desta maneira, para fazer com que exista o quebrantamento de alma, a destruição daquilo que nós julgamos ser suficiente em nós mesmos. Observe só o verso 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. E aqui nós encontramos então este homem de Deus, alcançado pelo Evangelho de Cristo, que foi abalado em seu senso de autossuficiência. Quando aprouve a Deus, Deus me derrubou. No caminho de Damasco, Deus me fez prostrar. Eu me lembro do primeiro sermão, um dos primeiros sermões que eu preguei como seminarista dessa igreja, lá no Crato. Alguns se lembram disso. E o pastor Dulcino estava sentado na congregação. Depois de ter pregado com grande convicção, ele me chamou e disse: você está errado. E eu disse: em que sentido eu estou errado? Você disse que Paulo foi derrubado do cavalo quando se encontrou com Cristo. E eu disse: é verdade. E ele argumentou: onde está escrito que havia um cavalo? Você deduz que o cavalo estava lá, porque Paulo era uma autoridade, e a autoridade anda sobre cavalos. A sua dedução é indireta. Mas o texto não diz. O texto simplesmente diz que Paulo se prostrou. E quando o Evangelho da graça se depara e se encontra com o pecador, é isto que acontecerá. Se existe um encontro verdadeiro, haverá uma prostração de alma. Eu perseguia, eu matava, eu queria me livrar dessa coisa. Mas quando aprouve a Deus, fim de história, fim de argumento. Quem pode explicar isso? Que desde o ventre da mãe foi chamado. Como explicar? Nós não temos argumentos, não existe racionalidade. Todos os teólogos que eu leio chegam até um certo ponto e eles dizem: a partir daqui é mistério da graça. Por que que Deus escolheu este homem, miserável pecador, perseguidor, assassino da igreja, e ele foi feito um vaso nas mãos do oleiro para a glória do Pai? Isso é graça, senhoras e senhores. Nada tem a ver com Paulo, nada tem a ver contigo e nada tem a ver comigo. Graça sobre graça. É um homem convicto em suas contradições, e quando o Evangelho entra, ele entra sem pedir permissão. Aprouve a Deus. Observe só a linguagem. Mas quando, verso 15, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ele determinou que eu revelaria e pregaria Cristo. Ponto final. Quando a graça se manifesta, todo o senso de autossuficiência cai por terra. E Paulo agora
se coloca de uma outra forma. Não mais o homem autossuficiente, cheio de excessos e cheio de zelos. Ele agora se apresenta como aquele que foi alcançado por Deus. Nas palavras do profeta Oséias, o seu amor, como cordas de amor, tem me amarrado e me trazido para junto de ti. Eu quero fugir de ti, mas o teu amor, ele me amarra e ele me traz para junto de ti. Isto, senhoras e senhores, é graça que não pode ser explicada, mas que pode ser vivida depois de ter sido instrumento de Deus para quebrantar o homem, derrubando-o do pedestal da autossuficiência. Para Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo é uma revelação da graça divina que confirmou o desígnio eterno de Deus, o desígnio eterno divino na alma humana. Paulo diz: chegou o dia em que o desígnio da presciência de Deus, um dia na eternidade, Ele determinou, Ele me separou no ventre da minha mãe, e quando eu ainda estava no ventre dela, Ele me separou e me consagrou para anunciar o Evangelho. O Evangelho chega em nossas vidas e confirma o desígnio de Deus na alma humana. Existe separação e existe chamado. Quem pode entender isso? Por que que Judas Iscariotes teve as mesmas oportunidades? Até muito mais que Paulo, nós poderíamos dizer. Paulo argumenta em outro local: eu cheguei, mas já cheguei como último, derradeiro, como um abortivo. Mas Judas Iscariotes, ele viu, ele ouviu, ele tocou, ele experimentou, e no final das contas, ele optou em sua responsabilidade humana negar Cristo como Senhor e Salvador, negar a soberania de Cristo. Como explicar que uma pessoa se submete à autoridade de Cristo em sua graça e outro se rebela até o fim? Não tem como explicarmos isso. Esse é o mistério da graça que você e eu somos chamados a refletir. Não no sentido de por que não aquela pessoa e sim eu, mas no sentido de Deus me chamou para falar para os outros. Aquilo que a graça foi na minha vida, essa bênção, essa mudança, essa alteração completa, essa conversão no caminho, eu quero que outros experimentem. Se outros chegarão ao conhecimento, se o meu vizinho, se o meu colega de trabalho na universidade chegará ao pleno conhecimento da salvação, não é minha responsabilidade. Isso pertence à soberania, à presciência e à autoridade do Senhor. A mim compete anunciar o Evangelho. Deus chamou Paulo, Deus separou Paulo para que ele anunciasse o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que faz com que o homem seja quebrantado, que faz com que o homem reconsidere os seus excessos, os seus zelos, que faz com que o homem reconheça: o dia chegou quando naquele caminho para Damasco eu tive um encontro e fui derrubado no chão, eu fui prostrado, eu fui quebrantado, Deus me separou para uma obra. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é capaz de pegar o mais vil pecador e transformá-lo em alguém útil para a glória de Deus. E lembre-se disso, como o Rabi Zacarias diz: Deus não veio transformar pessoas más em pessoas boas. O Evangelho não veio transformar pessoas ruins em pessoas menos ruins. O Evangelho de Jesus Cristo veio para tirar mortos e colocá-los na vida de Cristo. Ele veio pegar mortos e injetar vida. Isto é o Evangelho. Vida nova. E para Paulo, o chamado divino para pregar Jesus Cristo com base nesta autoridade espiritual era a expressão do Evangelho. Verso 16: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem sangue. Para Paulo, anunciar Cristo era uma autoridade dada a ele pelo próprio Deus, confirmada e estampada
com o selo do Espírito em sua vida, demonstração da graça atuando na conversão e na transformação daquele pecador. Para Paulo, esse chamado que Deus em sua presciência havia estabelecido desde o ventre, desde a eternidade, implica num chamado divino para pregar Jesus Cristo, que independe da autorização humana. Paulo deixou o radicalismo num certo sentido, mas ele permaneceu convicto em suas argumentações. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: esta autoridade de pregar o Evangelho não recebi de homem algum, veio de Deus, é graça. Mais uma vez, verso 16: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. E para isso, senhoras e senhores, diz Paulo, eu não consultei homens, Deus. Está você nesta noite, em função do Evangelho de Cristo, com este grau de convicção em sua alma, que não haverá nada jamais nesse mundo feito por mãos humanas e mente humana que gerará em seu coração satisfação. Está você convicto, convicta nesta noite de que somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é expressão desta graça maravilhosa que gerará satisfação somente em Cristo e não na religião. Paulo está dizendo, o dia existiu em minha vida quando eu tentei encontrar significado naquilo que era humano e eu não consegui. O dia chegou em minha vida e eu vivi intensamente quando eu tentei encontrar significado na religiosidade e eu também não consegui. Somente Cristo. Somente Cristo foi poderoso o suficiente para encher a minha alma humana do prazer divino. Somente Cristo foi poderoso o suficiente em seu Evangelho para retirar todo o senso de religiosidade que eu vivi tão intensamente e dar um novo significado à minha vida. Nós precisamos parar por aqui, porque a terceira parte exigirá mais tempo. Quando Paulo fala do Evangelho como boas novas e submissão ao governo do Espírito, Deus Filho se fez revelar diretamente ao apóstolo. Deus Pai, em sua graça, atrai Paulo desde o ventre, desde a eternidade, na sua presciência. E o Espírito Santo, depois do encontro com Cristo, guiará Paulo num trabalho prático. Porque Paulo não terá satisfação naquilo que é humano, Paulo não terá satisfação naquilo que é religioso, e nós veremos no futuro, Paulo não terá satisfação naquilo que é apenas teórico. Não basta conhecer Cristo do ponto de vista religioso e teórico. Eu preciso desse Cristo vivo e ressurreto hoje em meu coração. Somente este Cristo é grande o suficiente para dar sentido à minha vida. Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E nós leremos a partir do verso 7. Algumas semanas atrás, falando sobre o Evangelho que vem para saciar o homem, nós lemos Atos 9, de 1 a 6, naquele encontro tremendo, quando Paulo se prostra. Agora, neste segundo sentido, o Evangelho como expressão da graça soberana de Deus Pai, leiamos então os versos 7 ao verso 16. Coloquemos-nos em pé para a leitura final desse texto. Atos 9, de 7 a 16. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco.
E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Este é o homem que um dia foi encontrado pela graça e passou a ter significado total em Deus, sentido de vida, prazer de vida. Esse foi o homem cheio de religião, mas vazio de Deus, e depois do encontro com a graça de Cristo, se tornou destituído de religião, mas cheio do Espírito Santo. E hoje eu quero terminar fazendo um desafio. Se você tem sido já incomodado, e a palavra eu creio seja essa mesmo, incomodado há muito tempo, pela graça de Deus, e ainda não fez o seu compromisso com Cristo, faça esta noite. Se você um dia fez o compromisso com Cristo e se afastou dele, e a graça continua ecoando em seu ouvido e te incomodando, eu quero te pedir que hoje você considere reconciliar-se com Deus e a sua igreja. Talvez você já tenha reconhecido Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda não fez o compromisso público de honrá-lo através do batismo. Essa talvez seja a oportunidade. Se você deseja um dia descer as águas batismais, tendo já reconhecido Cristo como seu Senhor e Salvador, saia de onde você está e venha até a frente. Se você já esteve em Cristo e se afastou, como os Gálatas estavam se afastando, e hoje decide voltar para Cristo, venha até a frente em reconciliação com Deus. Se você, nesta noite, reconhece Cristo como aquele que é o único capaz, em sua graça e misericórdia, de conceder sentido de vida, eu quero que você deixe o local onde você está e faça como essas queridas irmãs estão fazendo. Venha à frente e consagre sua vida ao Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Que Deus mesmo, para isso, nos ajude. Cantemos, logo em seguida nós iremos orar ao Senhor nosso Deus. Enquanto cantarmos, venha à frente. Se você quer reconciliação, se você se pretende batizar, ou se você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, e você não quer mais lutar contra a graça de Deus, você se submete à graça de Deus, você se entrega à graça de Deus, hoje é o dia. Venha agora, não deixe para outro dia.